Então vamos lá começar. Boa tarde, pessoal. Imenso prazer estar aqui fazendo o nosso... Se puder botar no silencioso aí. Imenso prazer a gente estar fazendo aqui o nosso segundo podcast. Tiveram alguns transtornos para a gente poder chegar aqui conseguir fazer ao vivo. Então, primeiramente, queria agradecer a Jaelson por ter disponibilizado o YouTube dele do TheCast, porque o do Papo 082 teve um problema no YouTube que só podia depois de 24 horas. Então, a gente conseguiu fazer esse ao vivo. Estou muito, mas muito feliz de estar fazendo esse primeiro ao vivo nosso, o segundo episódio, com pessoas que eu adoro e amo que estão aqui comigo. Então, esse podcast, o Papo 082, ele é no intuito de mostrar trajetórias de sucesso e superação de empreendedores daqui de Alagoas que estão fazendo história por aí, né? E agradecer também, além do TheCast, a Caatinga Rocks, que está fornecendo aqui essa cerveja maravilhosa para a gente. E a gente está apreciando. Esse podcast é um podcast bem descontraído e o intuito é justamente esse: trazer uma cervejinha, bater um bom papo, fazer aquela resenha, sempre com uma Caatinga Rocks, a melhor cerveja de Alagoas. E para me ajudar aqui, eu sempre convido alguém para me ajudar na condução do programa, e dessa vez não podia ser diferente. Eu convidei aqui meu primo, meu amigo e irmão, Caca. Esse cara aí, o cara do TRT, grande percussionista aí da banda Só Mais Uma. Valeu. E eu queria agradecer a Caca por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço o convite, né? Você aí com esse mais novo projeto, o Rodrigo Claudini, o RC Marcos e Patentes. E para mim é uma honra receber esse convite e quero dizer que vou estar sempre à disposição de vocês para colaborar sempre no que for possível. Valeu. Obrigado. E para falar hoje sobre o assunto que a gente escolheu, né? Vamos falar hoje de forró. Vai ter forró, se preparem aí para dançar. Vamos falar de vaquejada, esse assunto que é do Nordeste, mas que pouca gente tem o acesso realmente. E eu escolhi duas figuraças aqui que têm suas carreiras profissionais já consolidadas, diferente da vaquejada, mas que eles investiram seu tempo, seu dinheiro na vaquejada. Todo mundo sabe que a vaquejada é um esporte dispendioso. Todo mundo que vai gasta muito dinheiro, mas esses dois caras eles estão conseguindo ganhar dinheiro em cima desse esporte. E vamos falar disso. Um é o Breno Senna, que ele já tem sua carreira de consultor financeiro de pessoas jurídicas, se eu posso dizer assim. É um sanfoneiro de mão cheia e tem hoje uma startup de um aplicativo para gestão da vaquejada, e o outro é Henrique Carvalho. Ele que é um advogado tributarista já renomado aqui no estado de Alagoas, que também entrou no ramo da vaquejada. Hoje ele é sócio proprietário do Grupo Aliança de Vaquejada e que está fazendo grande sucesso também. Já é uma empresa de renome no ramo da vaquejada, não só em Alagoas, mas como do estado. E iniciando a apresentação, né? Já falei dos dois. Eu queria agradecer a Henrique por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Rodrigo. É um prazer estar aqui, não só para falar, né? Para conversar. É uma conversa descontraída, mas estar com vocês é sempre maravilhoso, né? É um momento que a gente vem e sempre sai renovado, né? Renova as baterias. E agradecer, Breno, obrigado por esse convite. Veio de Natal, chegou de viagem, estava doente, disse: bicho, eu não posso faltar. Veio-se embora e estamos aqui. Obrigado por aceitar também o convite aqui da gente. Eu que agradeço. A voz chega a estar embargada ainda da gripe. Talvez o forró fique comprometido, né? mas vai sair. E assim, a gente sabe, enquanto empresário, o quanto é difícil novos projetos. Então esse podcast é um novo projeto. E eu fico feliz demais em estar participando e estar agregando de alguma maneira, tá? E é uma felicidade demais, imensa, meu primo. Obrigado. É bom saber dessas histórias, até porque a sua é um projeto disruptivo, né? É algo que não existia realmente e você está trazendo, mas já vamos falar. Vou começar com o Henrique aqui.
Henrique, você já tem sua carreira de advogado consolidada e depois de muito tempo você resolveu entrar no ramo da vaquejada. Qual foi o start que você disse, caramba, hoje eu quero investir meu tempo e meu dinheiro nesse esporte porque eu me identifiquei com ele? Quando foi isso aí? Rodrigo, a história é um pouquinho interessante. Eu vou lhe contar um pouco, você vai entender. Vocês vão entender. Eu sempre gostei de vaquejada, né? Eu sou do interior, fui criado no interior, fiquei lá até 11 anos e com 11 anos vim estudar em Maceió. Mas daí eu sempre participei de vaquejada como um espectador. Por quê? Porque era muito caro, não tinha condições. Minha família também não tinha condições e eu ficava assistindo. Então na vaquejada eu trabalhei em vaquejada, eu organizei eventos como funcionário de vaquejada, eu botei bar em vaquejada. Então eu servia churrasquinho, espetinho, todo o almoço, o café da manhã e jantar de todos que trabalhavam na vaquejada, eu que organizava. Organizava os hotéis para quem vinha de fora, locutor, juiz, curral, em Viçosa. E o dinheiro que eu ganhava em uma vaquejada, eu ia para outras vaquejadas para assistir. Mas sempre querendo competir. Mas Você tem quantos anos, não, mesmo? Isso eu estava no 2º ano de faculdade. E desde antes eu fazia isso, mas quando eu estava na faculdade eu já fazia 19 anos, isso. Por aí, né? E aí, quando... depois da advocacia, comecei a ganhar dinheiro, assim, ficar financeiramente possibilitado de entrar no ramo da vaquejada, eu comprei um cavalo, que o objetivo não era para correr vaquejada, era para olhar uns bois que eu tinha colocado para engordar, como investimento. Só que aí, a paixão, que é de criança, de infância, ela falou mais alto, aí eu comprei mais um cavalo, depois comprei mais uma égua. Hoje a gente tem mais de 100 cavalos, e fazemos 2 leilões por ano, 2 leilões grandes, e participamos de mais 3 todo ano. Então, o objetivo do grupo Aliança é o comércio de cavalo ou tem de animais, assim, em geral? Isso. Na verdade, quando eu comecei, eu queria competir. O nome Aliança, ele vem de 2 aras. Sou eu e um sócio. São 2 aras que se juntaram e é uma aliança. Por isso que nossos símbolos são 2 aras entrelaçados. Então, ele é apaixonado por criar, que são 2 coisas diferentes, competidor e criador. Eu sou competidor, ele cria. Então, pra você ter ideia, eu nunca vi um outro nascer em casa. Todas as éguas que estão prenhas, que vão dar cria, vão para áreas dele, nascem lá, ficam lá até 2 anos e depois vem para o meu. Nós selecionamos alguns para domar, treinar e competir e outros a gente coloca em leilão. Então, a gente divide bem esse trabalho, só que a paixão por criar é dele e a paixão por competir é minha. E a gente concilia isso. A ideia de vender animais é para sustentar o hobby, porque é um hobby muito caro. Então, essa venda, ela não tem um objetivo de vou ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque a competição consome esse dinheiro. O que a gente ganha, a gente gasta. Mas a gente, pelo menos, não sai no prejuízo. Você sai com a conta empatada. Quando alguns amigos dizem, rapaz, Henrique tá agora no ramo da vaquejada, que também amigos que eram da vaquejada, dizem, rapaz, Henrique é um cabo do dinheiro, ele vai perder esse dinheiro em 2 anos. Então você achou uma solução aí para equilibrar. Você empata, né? Você não consegue, porque você gasta muito por mês. Você tem ração, funcionário, as competições são caras, a viagem é muito longa, você passa uma semana na competição. Nessa semana que você passa lá, você tem motorista, você tem cozinheiro, você tem tratador, você tem toda uma estrutura de uma casa paralela, viajando o Brasil competindo. E isso é caro. E os próprios animais hoje, pouca gente sabe, mas os valores são muito altos. Então você vai comprar um animal competitivo, o nível aumentou muito, os valores são altos, é algo. E hoje vocês participam de vaquejada aí? Todo o Nordeste? Todo o Nordeste, todo o Brasil. Ou restrito assim? Até Norte e Nordeste. A gente, inclusive, já fomos para o Norte também, Piauí, já fomos para o E no Norte Maranhão. No Pará, por ali, Pará também tem, Maranhão, Piauí. Onde tem nordestino e nortista, tem vaquejada. Né? Então você tem vaquejada, inclusive você tem vaquejada no interior de Goiás, você tem vaquejada em Brasília, perto do próximo Distrito Federal. Encerraram as atividades, mas tinha vaquejada lá, Parque Leão. Onde tem nordestino tem vaquejada. Em Goiás você tem várias pistas. Por aí vai, Minas Gerais, tem bastante. E no Nordeste, assim, é muito rica a cultura, né, da gente.
Show de bola. Muita gente nem imagina os custos que a vaquejada tem, né? Acho que... E nem imagina essa quantidade de vaquejada que ele né? falou aí, que a gente só restringe ao interior do Nordeste. Pronto. Uhum. É impressionante. Nós, quando enfrentamos o problema da vaquejada em relação à justiça, que pretendia proibir, eu participei da defesa e precisava fazer alguns estudos, um estudo socioeconômico aqui em Alagoas. E procurei um economista para fazer um estudo socioeconômico e ele não queria fazer. Ele disse, rapaz, Henrique, não vou fazer não. O professor da UFAL. E aí eu disse, olha, a vaquejada, ela tem mais público em Alagoas do que o futebol. Aí ele fez mentira. Eu disse, faça o estudo que você vai constatar. Ele fez o estudo e comprovou. A vaquejada em Alagoas tem mais público do que o futebol. Não porque ela coloca mais gente no mesmo dia, no mesmo evento. Porque se tiver um clássico CSA e CRB, vai ter muito mais gente do que uma vaquejada a maior do estado. Porém, quase todo final de semana você tem um evento. Quando você soma essa quantidade de eventos ao longo do ano, você tem mais público do que futebol. Sem contar que em Alagoas você tem 102 municípios e nós temos 504 pistas de vaquejada no estado de Alagoas. Então, por aí você tira. Quantos estados e quantos campos de futebol você tem? E agora, quantas pistas de vaquejada? 504 pistas de vaquejada. Em cada pista de vaquejada dessa, você tem um grupo de pessoas, uma família que trabalha... Pista de vaquejada competitiva ou de treino? Entre treino e competitivo. Você tem as principais... por exemplo, vou trazer a minha cidade, Viçosa. Você tem uma pista que é a principal, que serve para receber os eventos, que é um parque de vaquejada chamado Parque de Vaquejada Antônio Rocco. E você tem em volta dele ali, você tem a minha pista de treinamento, você tem outra e outra e outra. Lá você tem umas 4. Sim. Arapiraca tem umas 30. Tem 2 de grandes eventos e vários de treinamento. E assim sucessivamente. Fora o dinheiro que isso gera na economia, né? Que movimenta. E em Alagoas, 62 milhões por ano de salário. Considerando veterinários, todo o pessoal que trabalha com ração, então com distribuição de ração, medicamento, suplementação. Isso contando com premiações de eventos? Não, salário direto. Veterinário produz, cirurgia de animal, tratamento de animal, suplementação, ração, tudo isso. Tudo isso por fora para quando no evento está tudo certinho. Isso, porque ali o treinamento, aquilo ali é o ápice. É quando você vai competir e mostrar seu animal. Mas em casa você tem que ter uma pessoa para montar, outra para caminhar o cavalo todo dia 40 minutos. Você tem uma suplementação, uma ração, um alimento. O cavalo é muito melindroso, ele tem horário de comer, a comida tem que estar, a água tem que estar limpa. E é uma equipe. É uma equipe grande para cuidar disso. E isso é emprego, né? Imagine se o dia quiserem acabar realmente com a vaquejada, né? Que eu acho um absurdo. Depois você vai falar sobre isso, Henrique. Né? Quanto que a gente vai perder, né? É verdade. E mandando para Breno agora, a pergunta parecida também. Breno, ele criou um aplicativo que se chama Valeu App. Inclusive é registrado pela RC Marcas e Patentes. e ele está tentando, assim, implementar... Já fez alguns testes, né? Eu queria que você explicasse o principal motivo de você ter criado isso, porque você já tem sua carreira, como eu falei, já tem sua carreira consolidada lá no ramo financeiro. Isso. E você, rapaz, eu quero investir nisso porque é algo que está faltando e principalmente por ser algo disruptivo que não existe, o desafio triplica ou quadriplica, né? Com certeza. Mas como foi que surgiu essa ideia de, caramba, eu acho que isso vai dar certo? Vou dar uma contextualizada para explicar. Eu comecei a correr de vaquejada há uns 15 anos, mais ou menos. Na verdade, eu sempre andei a cavalo, né? Desde que eu me entendo de jeito, eu estava em cima de cavalo. Muito por influência do meu avô, né? Do nosso avô, do meu pai. E aí, 2009 a 2012, mais ou menos, eu fazia parte da Sovarne, Associação dos Vaqueiros lá do Rio Grande do Norte. E naquela época, fazia minha inscrição e corria não só nas vaquejadas da Sovarne, que eram vaquejadas bem mais organizadas, mas em outros bolões de vaquejada, que eram eventos menores. E às vezes eu não tinha contato com o vaqueiro, com o caseiro lá que estava no evento, e eu não sabia o horário previsto para correr. E aí eu ficava, poxa, peraí. Quando eu comprei, a previsão era de 4 horas da tarde. Eu vou chegar de 2h30, né, para ter esse tempo aí de margem. Chegava de 2h30 e ia correr de 10 horas da noite.
Absurdo, né? Absurdo. E eu, caramba, como assim? E tipo, esse atraso? Isso é o normal, né? Pelo menos na época lá era muito comum de acontecer e eu não fazia ideia qual era o horário que ia correr. E isso me deixava muito frustrado. E aí eu, enquanto engenheiro de produção, eu sou muito atento aos processos, né? Então eu cheguei no canto e eu começo a observar, peraí, como é que funciona esse processo, né? E aí na vaquejada não foi diferente, na vaquejada é um processo. E em 2013 eu fui para Fortaleza. E aí foi quando eu acabei dando uma parada mais na vaquejada, voltei em 2018. E quando eu voltei, uma das pessoas que eu conversei também foi Henrique. E aí, Henricão, o que é que mudou na vaquejada? Esse bicho está do mesmo jeito. O papel, assim, evoluiu em termos de tecnologia muito a partir de televisão, transmissão e etc. Mas de gestão continua no papel. Então você faz a sua inscrição, imprime lá, o mensageiro leva para o locutor fazer a condução. A quantidade de erro que devia ter assim, né? É vulnerável, né? Voou um papel. Eita, peraí, perdi um papel, perdi uma senha, vou lá correr atrás da senha e tal. Para o trabalho, né? E a gestão desses dados, né? Para ficar de forma consolidada e de fácil acesso, pelo menos de forma instantânea lá para todos os envolvidos, promotores, vaqueiros, etc. Isso. E aí quando eu voltei em 2018, eu disse, caramba, não é possível. Ninguém tentou implementar, eles já tentaram implementar alguns sistemas parecidos, mas não conseguiu rodar, pelo nível de particularidade que tem a vaquejada. Sim. É absurdo o nível de particularidade, boi de retorno, boi de reposição, boi de TV, enfim, tem 300, tem casadinha, tem muitas particularidades. Eu disse, rapaz, eu vou encarar esse desafio. Por mais que é uma mudança abrupta aí de cultura, né? O tamanho do desafio é alto, mas se a gente, enquanto pioneiro, conseguir se estabelecer no mercado, é um mercado também promissor. Como o Henrique estava trazendo agora, enfim, é um mercado bem... movimenta muito dinheiro também, né? Enfim, bem importante. E para mim, sempre foi uma dor que eu tinha sentido lá atrás e rapaz, eu vou chancelar, eu vou conversar com alguns amigos vaqueiros, vou conversar com promotores, o Henrique ajudou bastante com isso, me deu contato. Rapaz, fale com essas pessoas aqui, porque se eles tiverem a dor, podem encarar, porque realmente faz sentido. E aí eu entrevistei, poxa, tem essa dor realmente, essa necessidade de consumir dados mais profissionalizados da vaquejada. E aí foi aí que eu disse, não, eu vou encabeçar. E aí a ideia do nome Valeu App, na verdade, é Valeu App, né? Porque é do Valeu Boi, né? Da vaquejada. Valeu App, mas a ideia seria essa. E aí comecei juntei a equipe, chamei um desenvolvedores e tal, e de investimento, recurso próprio mesmo, a gente foi avançando nesse desenvolvimento, entendendo os desafios ali do dia a dia, tentando validar. E aí comecei a desenvolver mesmo em 2021, já no meio da pandemia, né? 2020 ali, 2021. E a gente começou a fazer algumas validações já em algumas vaquejadas em 2022. Mas o principal desafio, o principal motivador foi eu ter sentido a dor lá em 2010 de, poxa, peraí, não tem informação aqui que eu consiga acompanhar pelo menos o horário que eu vou correr. Esse foi o principal ponto que fez abrir essa tá assim chave, ainda, né? Continua do mesmo jeito. Mas assim, hoje aí eu até estava esperando a oportunidade aqui para falar para Breno, dar uma sugestão. Hoje, o que é que mudou e que isso vai ajudar, acredito, para introduzir, integrar o aplicativo. Você hoje, quase todas as vaquejadas, uma vaquejada séria, ela tem o anotador de pontos. Porque antes, quem fazia tudo isso era o próprio locutor. Então, imagine, o cara ficava ali chamando, e as vaquejadas hoje, você tem vaquejada de 1.000 senhas, 1.000 inscrições. Então, ele ficava chamando ali as pessoas, e na medida que vai valendo ou sendo zero, ele vai anotando. Caramba. E enquanto ele tá anotando vem o outro ali, e assim vai. E isso era uma loucura. Fora a galera que perturba ele lá. Isso, dá um alô, dá um não sei o que, WhatsApp, faz isso, faz aquilo. Então hoje, toda a vaquejada profissional e organizada, você tem um anotador de pontos, que são vários, né? Eles se revezam junto com os locutores. Você tem um grupo de locutores, né, a equipe de profissional, você tem os anotadores dos horários. Então, se Breno fizer uma reunião de anotadores, levar para Natal, levar para... Enfim, e mostrar o aplicativo, vai facilitar muito, porque ao invés deles ficarem com aquelas fichas, eles começam a usar automatizar o sistema. Né? E aí, qual é a grande diferença? Qual é a diferença de você estar anotado no papel e anotado no aplicativo? A diferença é que eu, enquanto vaqueiro, estou lá no meu caminhão e estou vendo. E quando é no papel, eu tenho que mandar alguém lá, olhar, procurar alguém que está com raiva, mandar um WhatsApp, rapaz, como é que tá aí? Que horas eu corro? Que não sei o quê, como é que tá? Qual é o número? E assim, e a informação seria muito mais prática. Acho que para Breno, a maior dificuldade que eu vejo nesse caso do Valeu App
É porque interior, bicho. Interior, a internet não é boa. E isso precisa de internet, pelo menos razoável, eu acho, para conseguir rodar, né? E como é que você pensou nisso? Isso daí realmente era um desafio que a gente estava quebrando cabeça para conseguir superar. Na verdade, os testes que eu fiz de validação, meu celular estava no 4G. Eu consegui fazer a validação no aplicativo no 4G mesmo, não precisa de internet absurda, de boa não, sabe? E aí, pesquisando, surgiu a Starlink, né? A internet do Elon Musk aí, por satélite, já está disponível no Brasil todinho, fazendo a propaganda dele aqui, depois você pode cobrar. Muita tecnologia. E aí, isso daí quebra uma barreira absurda, porque você tem energia, pronto, conecta lá na energia, o equipamento identifica lá no satélite a internet e garante internet a partir de 100 megas. Então, mas ele abrange para muita gente, essa internet? Assim, tem o raio, né? Sim, que ele pega, mas porque enfim, qualquer pessoa que tiver a senha... Essa gestão que você vai fazer, todo mundo vai ter que ter acesso, né? Assim, que está participando. Então pode ser que, como você disse, tem 1000 inscrições. Assim, o principal agente, digamos assim, que vai consumir informações, o vaqueiro ele vai consumir informação de conseguir identificar qual é o horário que ele vai correr, etc. Tá. Mas para o promotor, ele vai conseguir acompanhar a quantidade de bois que já correu, a quantidade de senhas que já estão classificadas, a quantidade de senhas que faltam a correr, quantos bois de retorno. O promotor que você fala é o dono do evento. Essas informações ele não tem de forma rápida. Quantas senhas bateram? Aí lá vai o anotador de ponto contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá entendendo? Então, de forma instantânea. De forma instantânea e estratégica, né? Para ele conseguir intervir ali, eventualmente, se necessário, de forma mais rápida, sabe? Então, a ideia é que os envolvidos que gerem informação e que vá consumir informação, pelo menos tenha essa internet. Né? E com menos erro, né? Assim, quando com certeza, com certeza. automatizada, né? Mas a internet hoje já... Porque hoje todos os eventos, os eventos mais importantes, até eventos pequenos, elas são transmitidos. Então, você tem uma audiência, assim... gigante, você pega 70 mil 70 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, na sexta, no sábado, no domingo estoura de audiência. Então é uma coisa gigante. É o canal Portal Vaquejada, a TV Vaquejada. Então isso é uma coisa muito grande, muito forte. Então todo evento, muitas vezes, pelos que eu organizei, a gente tem que contratar um link com upload mínimo, para fazer a transmissão. Aí muitas vezes, se tiver numa cidade que tem fibra, é um link dedicado. Se não tiver fibra, via rádio. Mas todo lugar tem internet para transmissão e para quem está trabalhando. Entendi. Então já tinha... Já tem. Já está bem disseminado, então, né? Isso aí não tem perigo. Então... Onde tem evento, assim, não tem, por exemplo, eu estava na última competição que eu fui, não pegava internet. Pegava de forma intermitente. A TIM ia, voltava. A Vivo não pegava, a Claro não pegava. Então a gente coloca... Alguns caminhões tem uma antena que vai pegar uma frequência a 15 km, uma torre a 15 km, mas mesmo assim, aí fica ali todo mundo usando, fica o sinal indo e voltando. Tem lugar que pega, tem lugar que não pega, mas isso é para mim, enquanto competidor. Sim. Eu vou pegando ali e vou usando. Agora, para quem está trabalhando, necessariamente tem uma internet boa. Só que eles restringem a senha, não distribuem para não ter muita gente usando ao mesmo tempo. Aí você com essas antenas... Né? Você com essas antenas já... Quando você olha do lado do caminhão, já tem um bocado de cabo pegando sinal. Já pega o sinal, Fica lá. Todo mundo pede, você não tem como dizer não. Não tem como dizer não, acabou. Aí tá aquela... Tem que de vez em quando mudar a senha. Já tá tendo alguma confusão ali no caminhão do Henrique. Tem que mudar a senha. Mas, bicho, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Rodrigo, eu acho... Sim, rapidinho, tem o pessoal aqui falando da importância do tema, né? Aninha Clark, mandar um abraço para a Aninha Clark, Ana Júlia, muito bacana, vaquejada, aliada à tecnologia. Nossa. A Claudine mandou mensagem também, de sucesso. Enfim, mas... Só mensagem positiva, mensagem bom. positiva, né? Muita galera. Só uma negativa, o Anderson disse que eu tava muito sério, eu vou rir mais do Anderson. Tem mais aí que mandou mensagem aí, só para o alô. Gustavo Costa perguntou se você vai usar a camisa do Manchester City sábado ou do... Rapaz, aquela camisa de 96 está guardada para o jogo de sábado, viu? Né? Vai ter que ganhar alguma coisa, que desde aquele evento que eu não... Mas tá, eu tenho ainda. Acho que Tiago, né? Meu amigo Tiago. Tiago Nóbrega. Tiago Nóbrega, conhecido como Testinha. Rapaz, Testinha. Jales Costa mandou você tirar o boné, ele tá dizendo. Na faculdade eu levei um rela. Sim, a pergunta é o seguinte.
Eu vou dar um exemplo meu, certo? Que eu acho que eu quero que vocês apliquem no caso de vocês. Quando eu comecei a empreender, uma dificuldade extrema que a gente tem é de saber como negociar, principalmente de assim, pessoas de primeira viagem, né? Como negociar, como você abordar, como você precificar, como você deve conseguir vender o seu produto, né? Você já tem experiência, Henrique, como advogado, expert em negociações e tal. Breno, na sua carreira também, seja como músico, seja como consultor financeiro. Mas eu tenho certeza que para o público da vaquejada é um público totalmente diferente do que a gente lidar geralmente com empresários, com pessoas jurídicas, são pessoas totalmente diferentes. Como é que vocês conseguiram, assim, ou se ainda estão nesse processo de conseguir saber como negociar, no caso, os cavalos de Henrique, principalmente você, que você é um aplicativo, para chegar para o dono da vaquejada, que é um esporte extremamente tradicional, é algo que não mudou há muitos anos, que não muda. 1940 para cá. 1940 para cá é do mesmo jeito, para você chegar e conseguir negociar. Henrique no papel dele de advogado, mas agora como criador de cavalo. Como é que eu consigo vender e chegar para o cara e dizer, esse aqui é bom? E você, com um aplicativo que quase ninguém só sabe mexer ali no WhatsApp e dizer, para ter um aplicativo. Como é que você, se está nessa fase ainda de aprendizado, ou se realmente eu consegui agora chegar numa linguagem que seja comum para o público da vaquejada? Uhum. Acho que Henrique pode até falar melhor. Os promotores de eventos de vaquejadas, eles estão replicando, passando por gerações, né? Na verdade, o público da vaquejada ele vem mudando nos últimos 10 anos aí, com certeza. Ele vem mudando. Antigamente o profissional era aquele vaqueiro realmente que vivia só da vaquejada. Hoje em dia tem muitos, que antigamente chamava de patrão, né? Que criava e etc, tal, que financiava. Ele está participando também, está enquanto competidor. Então o público acabou mudando o perfil um pouco da vaquejada. E também dos promotores. Tem os filhos dos promotores antigos lá que também tem muito acesso à tecnologia, né? E tem sede também de consumir. Mas o principal ponto de negociação é você identificar qual é o problema, né? Então, é bater na ferida, digamos assim, independente se é a Vale Web ou qualquer tipo de negócio, né? Então, qual é o problema que eu estou resolvendo? O que é que vai facilitar para o promotor? Então, eu tento identificar qual é o problema que ele sente. Você consegue acompanhar isso daqui? Rapaz, não consigo, não. Com a Vale Web vai ajudar. Mas me mostra geralmente aqueles brutão, né? Esse negócio de tecnologia, não gosto disso. Mas realmente você falou, tá mudando, os filhos deles estão chegando, a galera mais tecnológica está chegando ali. Total. E é tentando levantar qual é a problemática, o que é que vai resolver. Rapaz, isso aqui vai me trazer custo ou o que é que vai me ajudar, entendeu? Então, acho que esse é o principal ponto. Quando você, rapaz, isso aqui é uma dor para você? Eu consigo resolver a sua dor. Me mostra como é que faz isso daí, tá entendendo? Como é que funciona isso daí? Então, por mais tradicional que seja, a pessoa surge a curiosidade, né? Como é que funciona, né? Tem gente que não, eu não quero me envolver nisso não, tal. Mas, de um modo geral, acho que surge sim essa curiosidade de entender melhor como é que funciona e tal. No meu caso é um pouquinho mais complicado, porque é o seguinte... Achando que era o complicado tava pra cá. Não, eu tô dizendo que é fácil não, tá? Tanto que pra entrar nas vaquejadas né? Como eu falei a vocês, eu comecei a competir com 34 anos, né? Tô com 45 hoje. Então são 11 anos. E quando você começa você é novo na vaquejada, você se depara com muita gente que quer te acolher, digamos assim, mas não é acolher, o cara enxerga como potencial comprador. Então você vira um comprador. Se você quiser falar uma linguagem mais popular, você está ali para ser depenado. É isso que acontece. Você não lida com assessores de aras. Você lida com vendedores de cavalo que quer vender para o seu aras. Sim. E isso eu, ao longo desses curtos, né? Porque quem cria cavalo tem criadores com mais de 50 anos de criação. Quem cria cavalo há 11 anos é pouco tempo, mas em pouco tempo eu consegui observar isso porque eu sou observador.
Então você está ali sempre sendo, digamos, um potencial comprador. E falta um assessor que diga, ó, você não precisa ter 50 cavalos, 50 éguas produzindo, você não precisa ter 20 éguas produzindo, você não precisa ter 30 éguas produzindo. Compre 5, essa e essa, e dessas éguas você faz os embriões, faz um plantel de 15 animais por ano, vende os 15 animais por ano num valor agregado muito maior, porque o custo de chegar com um cavalo do zero, né, da gestação até os 2 anos, independente dele valer 20 mil ou valer 500 mil, vai ser o mesmo custo. Então você tem que ter agregar valor ao seu plantel. E o que é que, quando você entra no mercado, o que é que eles fazem? Eles te vendem animais que não tem tanto valor agregado. E aí você fica cheio de despesa com a receita curta. Isso que é que isso proporciona, isso ocasiona no mercado? Muita gente entra e sai rápido. Por isso que existe esse estigma. Entrou, vai quebrar. Entrou, vai perder dinheiro. Só perde dinheiro aí. Por quê? Porque as pessoas que estão hoje no mercado estão ali para fazer com que você perca dinheiro. Eles não estão ali para lhe fazer ganhar dinheiro. Isso de forma intuitiva. Se eles pararem para raciocinar, eles deveriam mudar essa percepção de negócio. Como é que você vai ter um negócio que o seu cliente vai ter prejuízo? Ele, uma hora, vai deixar de ser seu cliente. Isso. E você vai sempre depender de uma renovação. Imagine, se você tem um cliente e o cara prospera. Ele vai ser sempre seu cliente e você tem ainda a renovação e o que prosperou. Eles não pensam assim. Então, hoje, nós temos no mercado grandes vendedores, pessoas maravilhosas, mas ainda não se atentaram para isso. Então, o que é que eu vi hoje? Eu, com esses 11 anos, aprendi uma coisa. Um cavalo que vale 150 mil, 200 mil, ele come a mesma ração, a mesma quantidade de capim e demanda o mesmo trabalho do que vale 15. Então, por que danado eu vou criar um mais barato? E, por esse motivo, nós estamos fazendo uma mudança completa no nosso plantel para fazer um ajuste, agora que nós aprendemos de forma intuitiva, na prática, sofrendo e apanhando. Depois de quanto tempo? Depois de 11 anos. Por quê? Porque ninguém nunca me ensinou quem se dizia assessor. É fogo. Entendeu? É bem... Rapaz, É uma percepção que você entra ali para ser o besta. E Breno ainda engolido, É? E você ainda engolido, está né? nessa fase também de bater cabeça, né? Com certeza. Assim, em 2022 a gente conseguiu abrir algumas portas, algumas pessoas abriram os eventos para a gente entrar e validar o Value App, mas ainda é uma resistência absurda. A gente estava focando muito o esforço no promotor do evento, né? Chama de promotor quem faz a vaquejada. Mas acabou esbarrando nos outros envolvidos da vaquejada, secretaria, locutor e tal. E aí agora a gente está voltando um pouco os esforços para esses players aí, né? Para esses outros envolvidos da vaquejada. Anotador de ponto, que o Henrique trouxe aqui agora. E a ideia é que a gente faça alguns eventos no decorrer do ano para diminuir essa nossa barreira de entrada e conseguir, de fato, se estabelecer. Rodrigo, temos aqui 2 perguntas direcionadas ao Dr. Henrique. A primeira é do Tiago Cavalcante. Doutor Tiago, abraço aí, Tiago. Ele quer saber se depois daqui vai ter forró na casa do Henrique. Eu tô dentro. Vamos lá. Se for com falta de sanfoneiro, tá confirmado. Vamos lá, perguntar à minha mulher se eu tô com vontade. E a Raíssa Dantas, abração, Raíssa. Ela está dizendo que o público quer saber do Dr. Henrique quando seu escritório fecha contratos. Como é a comemoração lá no escritório? Vamos aproveitar essa deixa aqui e vamos pedir a Breno para pegar a sanfona. Agora a gente vai fazer de uma forma diferente. Olha, vaquejada e forró, uma tá ligada com a outra. Você pensa em forró, liga com a vaquejada. Vaquejada do mesmo jeito tem que ter forró. Então a gente trouxe esse tema também de forró e a gente queria fazer de uma forma diferente aqui, certo? A música, que música a gente vai tocar aqui? Vamos fazer então, eu criei então 4 desafios, assim, uma enquete na verdade aqui entre a gente, os participantes, e quem que tiver aí no chat pode participar também. A gente vai colocar aqui disputas de forrozeiros e bandas de forró, certo? Certo. São 4. A primeira vai ser disputa de forrozeiros, cantores de forró. Posso pegar?
Pode. Já, né? Vai, pode pegar. O segundo vai ser bandas de forró das antigas. O terceiro vai ser forró eletrônico, estilo aviões e pisadinha, e piseiro. E o quarto vai ser um forró brega, certo? Então, Matheus, por gentileza, tu bota aí o primeiro desafio pra gente ir fazendo aqui, só pra eu mostrar como é. A gente vai colocar aqui 2 cantores, vai ser uma quarta de final, semifinal e na final. E o vencedor, Manquinho toca. Manda um abraço aí pro Neto Patrão. Tá Neto ouvindo? Patrão? Neto Patrão. Grande Neto Patrão. Vaqueiro E uma coisa, forte. Breno, que quem não sabe, Breno, ele foi músico profissional, é um grande sanfoneiro, trabalhou com o Dorival Dantas, começou nessa carreira musical aí um tempo e acabou se dedicando realmente a ter uma empresa. Foi sanfoneiro dos caçuletas do forró, né? Tinha uma banda lá em Natal chamada Caçuleta do A Forró. grande que ele também. referência, né? Rapaz, ele tá conhecido, de verdade. Então vamos lá começar a nossa primeira disputa. Eu tirei dessa disputa Luiz Gonzaga e Dominguinhos, porque é covardia. Qualquer um a gente vai escolher um deles, né? Mas bora lá. Primeira quartas de final. Vamos fazer essa votação aí. Para vocês, quem aí deve seguir para as semifinais? Duas grandes lendas, né? Dois nomes. Mas aí, Flávio José ou Santana, o Mas, na cantador? minha opinião, Flávio José. Eu gosto muito de Santana. Eu sou meio suspeito porque Flávio José é sanfoneiro. Quando eu comecei lá atrás, eu tinha 15 anos também, coincidentemente a tocar sanfona e a correr de vaquejada, não tinha o conteúdo disponível na internet fácil pra gente aprender a tocar sanfona. Então eu ficava escutando os sanfoneiros, né? Então Flávio José, Dominguinhos e tal. É uma referência pra mim, né? É Então, uma lenda. Eu sou fã do Santana. do Santana, sou fã dele, porque eu admiro demais o Flávio José. O Flávio José é um intérprete, né? Mas o Santana eu gosto muito dele, porque ele também é compositor. E poeta, né? Poeta, É eu muito gosto legal. dessa- Eu dessa- também. dessa A parte disputa dele de peso aí. E você conhece pessoalmente os dois? O Conheço o Flávio José. O Santana não tive a oportunidade de conhecer o pessoal. Breno já, assim, quando toca. Ainda trabalha com o Dorival Dantas, né? Faz os trabalhos com ele. Tem acesso, né, a vários artistas. E dos dois, assim, meu voto vai para Flávio José também. Sou extremamente fã desse cara. É um músico mesmo de criança que a gente toca. Então, vitória de Flávio José. Vamos pro próximo aí. E desses dois aí, Jorge de Altinho, Elba Ramalho. Caca. Rapaz, eu voto no Jorge de Altinho. Apesar de gostar muito de Elba Ramalho, mas Jorge de Altinho eu acho muito bom. Eu também. Eu vou de Jorge Jorge de Altinho. Altinho. Eu ia de Elba Ramalho. Porque eu sou fã demais de Elba Ramalho. O show dela é um show extremamente dançante. É uma energia. Mas vitória de Jorge de Altinho, classificado. Vamos pro próximo. Desses dois aí, dessas duas feras. O encrenqueiro. Alcimar Monteiro gosta de uma briga. Inclusive, Flávio José teve uma polêmica agora recente, né? Foi? Com ele, Gustavo Lima, que tiraram uma hora de show dele. Aí também. Pois é, lá em Campina Grande teve o show de Gustavo Lima no mesmo dia de Flávio José. E Gustavo Lima, empolgado, disse: eu quero mais 1 hora de show. Aí ele veio de ser 1h30, ele tocou 2h30 e tiraram 1 hora de Flávio José. Aí ele desabafou no palco que, assim, né, que ele é a favor dessa multicultura no São João, mas que tiraram 1 hora dele, ele ia tentar fazer o máximo para botar. Aí ele tocou 1 hora só de pé de serra, ou só de arrasta-pé. O Alcimar? Não, Flávio José. Isso esse ano. Alcimar, da outra vez, ele arruma confusão direto, né? Seja com os músicos dele, seja com o público, seja com os outros artistas. Mas, daí, vamos lá para a votação. Petrúcio é o grande poeta das músicas, né? Petrúcio, eu sou suspeito para... É o poeta, né? Apesar de muita gente não conhecer Petrúcio Amorim e não saber que aquela música é dele, né? Mas ele tem muita música boa. Petrúcio, eu vou logo dizer meu voto. Eu também sou fã incondicional de Alcimar Monteiro, desde sempre. O show dele também é um show pra cima, você não para 1 minuto. Petrúcio Amorim é um extremo poeta de músicas boas, mas
Na hora do show de Petrúcio Amorim, não tem tanta como Alcimar. Então, meu voto já vai para Alcimar Monteiro. Eu gosto do Petrúcio, tem uma música dele que é Cidade Grande, Moça Bela. E essa Flávio música, José interpreta ele, né? essa música, para mim, mexia muito comigo, mexe até hoje, porque como eu saí do interior com 11 anos de idade e vim para Maceió, apesar de não ser uma grande cidade, mas em relação à minha cidade do interior, é muito grande. Né? Nem se compara. Então, para mim, era aquela descrição do que é uma cidade grande. Aquilo me tocava muito. Não é nem as músicas mais conhecidas. Pouca gente conhece Cidade Grande, Moça Bela. Mas eu sempre ouvia essa música e me emocionava. É a música que toca. Bacana. Então, 1-1 até agora, né? Cacoso. Mas eu pelo mesmo motivo seu, Rodrigo. Eu acho que... Não sei se hoje ele ainda é considerado o rei da vaquejada, né? Naquela época a gente saiu lá... Não, mas... Eu não sei hoje quem é que manda aí no pedaço, mas eu vou de Alcimar Monteiro hoje. Musicalmente, realmente... As músicas de Alcimar... E o show de Alcimar, né? Ele é também completo. Ele bota folclore, ele bota pessoas dançando, tem cavaquinho, tem sax, tem metal. É massa. Então, Alcimar Monteiro, é seu voto? Eu vou votar em Alcimar também. Por mais que eu goste demais de Petrúcio. E essa música também me toca demais. Conheceu já pessoalmente algum dos dois? Não, Alcimar não. E nem o Petrúcio. Uma vez eu e meu primo Cris, a gente tava em Natal no show, aí a gente foi pro camarim, conheceu, falou com ele. Aí o cara tem que dar uma inventada, digo, olha, eu conheci Ney Gonzaga, mas você tá substituído da altura, você tem um lugar, ele deu um abraço. Só pra poder, pra ele lembrar, pra ver se ele no show lembrava, rapaz, uma vez um garoto me deu. Vai lá, pode passar. Agora são 4 pra gente escolher um, viu? Só feras aí. Cezinha, Geraldinho Lins, Dorival e Valdones. Só pra escolher um aí? É. Rapaz, eu vou de Dorival, viu? O poeta. Rapaz, ficaria entre Dorival e Valdones, mas finalizaria com o Dorival. Eu sou muito suspeito porque não só trabalhei com o Dorival, né? Eu vivi próximo dele por muitos anos. Eu ainda tenho muito contato com ele, enfim, é um grande amigo. E, além de ser um instrumentista absurdo, fora do normal, ele não tem um conhecimento teórico de ler uma partitura, mas ele vai tudo na intuição e ele toca coisas absurdas. Quem conhece teoria, quando vê... Além de ser um instrumentista, é um compositor também fora do... todo mundo conhece. Então, são 4 votos. Eu também vou com Dodge também. Mas desse daí, tu conhece pessoalmente algum deles? Conheço o Geraldinho, conheço o Valdones. Cezinha, não. Mas todos os 4 são sensacionais. Todos os 4 são. Valdones, então... Valdones, gente boa demais e um músico... Geraldinho é um... É porque, assim, desses daí, Dorival é que é o compositor, o intérprete da música dele, e a música dele só música massa, e show massa. E Geraldinho deu uma sumida assim da mídia, pelo menos, né? Ele tocava muito aqui, não tá tocando mais. É verdade, mas o Geraldinho sabe fazer um repertório como ninguém. Então vamos lá, semifinais. Vamos ver quem foi para semifinais, né? Pra gente fazer a disputa. Pode passar. Então foi Flávio José contra Jorge de Altinho. Jorge de Altinho, né? Flávio José ou Jorge de Altinho? Flávio José. Flávio José 4-0. Pode passar. Alcimar ou Dorival? Dorival. Então vamos para a final. Flávio José ou Dorival? Agora o bicho pega. Rapaz. Já vá pensando na música do vencedor. Rapaz, eu vou no Dorival por um motivo. Porque o Dorival, além de compositor, também é um grande músico, né? Intérprete e músico também. Então aí ele tem um plus. Eu vou em Flávio José porque eu sou fã demais. Eu fico no carro escutando Flávio José em qualquer momento, assim, se eu tô triste, se eu tô normal, se eu tô feliz, o cara bota Flávio José. Rapaz, hoje, inclusive, eu escutei Flávio José vindo na estrada, né? Natal pra Maceió, e escutei essa música também que Henricão falou aí, de Cidade Grande, Moça Bela. E eu vou Flávio José porque eu tô querendo tocar a música dele. Se eu votar nele, né? Se der empate, vai sobrar para Matheus aqui. O Flávio José toca o forró pé de serra raiz, né? E o Dorival já veio com essa coisa mais eletrizada, né? Com bateria, com baixa.
Mas eu vou de Alcimar. Primeiro desafio, Flávio José, Flávio Manquinho, a rocha na sanfona. Caca vai ajudar aqui no... Quer que toque essa música que Henrique falou? É Petrúcio Muni. Bota aí que eu quero ver Henrique chorando hoje. Saindo daqui. Eu vou botar a letra porque eu não... Trouxe a cachaça, não? Moça bela. Trouxe não. Tem um porém, tá? Minha voz, né? Como eu tô gripado, pode ser que falhe, mas... A gente foi patrocinado pela Cachaça Caraçuípe durante um ano, viu? Eu acho que agora é a vez da Caatinga Rocks patrocinar o caminhão de vaquejada durante um ano. A cachaça desistiu, porque eram 18 litros por mês e não dava conta. Vixe Maria! Coitada da Caatinga Rocks. Pedrinho Doc tá dizendo, toca uma música de cada um aí do que vocês botaram. Sim, e lembrando que Henrique é um exímio dançarino. Se você quiser, a gente arrasta a mesa aqui pra você ficar... Não, dança com caca aqui, pô. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá, vou ver se eu lembro dela, tá? Se você em casa, pode dançar também. Cidade grande, moça bela, tu tens o cheiro da ilusão que passou na tua janela, já conheceu a solidão. Cidade grande, chaminé de gasolina, foi minha sina, nos teus braços vim parar. Tua grandeza me levou a um delírio, feito colírio, clareando meu olhar. Cidade grande, paraíso da loucura, quem te procura, feito eu vim te procurar. Sofri um bocado pra entender os teus mistérios, falando sério foi de que se acostumar. Laia, 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 laia. De tão ligeiro comecei a imaginar, meu Deus do céu, como é que a felicidade nessa cidade acha um espaço pra morar. Minha tristeza rejeitou tua alegria, um belo dia quando eu pude perceber que o progresso é quem faz o teu dinheiro, um cativeiro onde se mata pra viver. Cidade grande, moça bela, tu tens o cheiro da ilusão que passou na tua janela, já conheceu a solidão. Quando eu olhei a água preta dos teus rios, um calafrio me subiu ao coração. Fiquei com medo de algum dia o oceano achar o plano e se vingar na traição. Cidade grande, se tu fosses minha um dia, eu te mostraria como a abelha faz o mel. Mas quem sou eu? Apenas um simples poeta que vê a vida com os olhos para o céu. Cidade grande, moça bela, tu tens o cheiro da ilusão que passou na tua janela, já conheceu a solidão. Porra. Até que saiu, não foi? Bonita, não é não? Demais, Você imagina demais. você vindo do interior com 11 anos de idade, sem amigo, todo mundo tirando onda do seu sotaque. Verdade. Sem ter, não, você não recebia um convite pra nada, era de casa pra escola. Aí você olha pela janela. Escuta uma música dessa. Ave Maria, você vai chorando. Mas Breno, uma pergunta aqui, um momentinho para a pergunta. Beleza. Nosso amigo Valdécio, um abraço Valdécio, ele quer saber como que o ValueWeb rentabiliza. O nosso modelo de negócio ele é transacional, então a gente integra tanto a parte de vendas quanto a operação da vaquejada, não só a operação. Então o competidor vaqueiro compra a senha pelo ValueWeb e aí automaticamente essa senha já é integrada na parte operacional lá para o locutor, para o juiz, para o anotador de ponto. E aí dentro em cima desse valor da senha que tem a remuneração da ValueWeb, um percentual dessa remuneração, seria a taxa de comodidade lá, né? Tipo Outgo, Simpla, né? Essas plataformas de vendas de senhas, né? No valor da inscrição. No né? valor da inscrição, exatamente. O percentual. Então é só vantagem para quem vai promover e usar o ValueWeb.
É facilidade para quem corre e para quem organiza. Exato, tem um desafio aí de mostrar esses benefícios para todos os envolvidos, para a pessoa comprar de forma confortável. Mas de uma forma geral, hoje, a vaquejada, ela está mais tecnológica, vamos dizer assim, com a transformação que está acontecendo no mundo, ela está seguindo. Tá. Você já tinha falado essa parte de transmissão, mas de outros, agora com o Valeu App, tem mais coisas assim que está chegando, que está ajudando? Tá, a vaquejada hoje, ela se integrou. Tem uma mudança, nós temos um marco de mudança muito significativa a partir de 2016, que foi quando nós enfrentamos o desafio de modificar o entendimento jurídico, o entendimento legislativo. Já é bom que já entra na próxima pergunta. 2016. Aí, esse é um projeto de lei que queria... Aí a vaquejada evoluiu muito. Hoje você tem vamos lá, os principais campeonatos do Brasil. Você tem o Portal Vaquejada, que é considerado o campeonato nacional, porque ele tem mais eventos e mais estados. É gigante. Ele tem o primeiro semestre e segundo semestre. É R$1 milhão em premiação. E ele está na internet, ele está no Instagram, ele está na TV, no YouTube, então ele é grande. Isso tudo com tecnologia, né? Tecnologia com várias câmeras na pista de vaquejada para essa história do... Tem um VAR não da vaquejada para saber se foi da faixa... Eu ia falar isso agora. Quem inventou o VAR foi a vaquejada. O futebol copiou. Então, a vaquejada já tem um VAR há muito tempo. Então você às vezes você pede o boi ali para ver se o boi pegou na faixa ou não pegou na faixa, se levantou com o pé fora ou com o pé dentro, se caiu mesmo isso, se tem direito a outro boi ou não, enfim. Então isso já existe há muito tempo e aí você vai melhorando as câmeras, vai melhorando tudo. E o público da vaquejada também evoluiu muito. Eu estava conversando aqui com vocês no bastidor que, por exemplo, no Rio Grande do Norte tem uma diferença. A característica do público, do consumidor de vaquejada é diferente dos outros estados. Você vai para um restaurante lá com um amigo, em Natal, aí chega engenheiro, médico, odontólogo, advogado, contador, corretor, enfim. Todo mundo, profissional liberal, chega ali, compete vaquejada. Não é um esporte lá, um esporte do interior, do matuto, do empresário ligado ao campo, Natal tem essa característica. Do cara ligado ao agro, tão somente. Isso. Tanto é que no Rio Grande do Norte tinha um circuito universitário de vaquejada. Que a turma na universidade tivesse a carteira universitária e competia. Na competição de colégio, né? No Gernes, que é a competição de colégio, tem a vaquejada lá. Eu lembro que quando eu fui lá uma vez, naquela época que minha época tinha, imagina agora. Naquela época que era Big TV, lembra que era Big TV? Uhum. Aqui tinha também. Sim. Lá tinha um canal da Big TV que era transmitido vaquejada ao vivo. Já naquela época. Porque o público do Rio Grande do Norte é diferente do público de Pernambuco, de Alagoas, e Natal, acho que era mais pro interior. A única capital que tinha vaquejada, vaquejada de Natal, que era ali na verdade em Parnamirim. Não tinha um parque de vaquejada ali quando você chegando de Natal, entrando em Parnamirim? Tem. Tinha a Cidade dos Cavaleiros. Cidade dos Cavaleiros. Tinha a vaquejada ali, que era... Acho que nas outras capitais, acho que nem muita gente daqui de Alagoas e lá era referência nacional, a vaquejada do Etim lá. Cidade dos Cavaleiros. Eu tinha lhe perguntado, né, se no Rio Grande do Norte a vaquejada não está mais efervescente do que aqui, e você até me respondeu que não, né? O que é que eu percebo, né? A vaquejada lá ela é muito mais, ela tem uma grande associação, que é talvez a maior associação de vaqueiros amador do Nordeste, que é a Sovarne. E tem várias outras associações concorrentes também de vaquejada amador. Então lá é muito forte o vaqueiro amador. Então as vaquejadas profissionais, elas resumiram alguns 2 ou 3 parques de vaquejada. Que é diferente de Pernambuco, que é diferente da Paraíba. Alagoas talvez esteja próximo do Rio Grande do Norte. Tem poucas corridas grandes. Tem muita corrida de amador. Mas no Rio Grande do Norte tem, por essa característica de ter muita gente que não é do interior, que não é profissional, que não vive de vaquejada, que é amador mesmo, competindo, então é natural que os eventos lá atendam a esse público. É normal isso. Então, tanto é que quando você vai para as vaquejadas fora, durante muitos anos, os vaqueiros do Rio Grande do Norte e amador se destacavam. Hoje, atualmente, no Campeonato Nacional, Alagoas está muito bem. Você tem, entre os 10, 5 são de Alagoas, da categoria aspirante. O líder até a última etapa do Master era alagoano. Enfim, tá bem. Mas nem sempre foi assim. Esse ano que está um ano bem promissor para o estado de Alagoas. É cíclico.
Não é sempre assim. E já entrando também na polêmica do projeto de lei lá que proibia a vaquejada. Sim. Você foi um dos que encabeçaram a defesa, né? Dos advogados que estavam lá, que fez as defesas e que conseguiu que esse projeto, não sei, nem sei se é um projeto de lei, na verdade. Como é que está a situação atual disso aí? Legal da Hoje é o seguinte, o esporte em 2016, para contextualizar aqui, o esporte em 2016, ele foi proibido de ser praticado por uma decisão, numa ação direta de inconstitucionalidade, movida contra uma lei do Estado do Ceará. A Procuradoria da República entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e proibiu a vaquejada no Brasil. Com essa proibição, teve recurso. Enquanto não pendente de julgamento o recurso, poderia se praticar o esporte. Mas aí você tinha várias proibições em lugares distintos. Você vai fazer vaquejada em Sergipe, aí uma ONG entra com a ação para proibir ali, com base no precedente do Supremo, e aí ficou um inferno para a gente não conseguia competir, e aí foi lutando. Um grupo muito grande de empresários, donos de áreas, apaixonados por vaquejada, advogados, um advogado do Rio Grande do Norte, que também atuou diretamente, à frente, chamado Léo Dias, estava lá, um de Pernambuco, o Eduardo. Eles começaram a se articular para fazer a defesa da vaquejada. Como a minha advocacia é muito em Brasília, no dia que teve um movimento muito grande, que todos os caminhões de vaquejada foram para Brasília, o meu inclusive foi, eu estava lá e me juntei ao grupo que trabalha na defesa da vaquejada. E quando eu fui para as reuniões, eles perceberam que eu, por ser competidor e por ser advogado, eu tinha propriedade para falar. E aí eu fui escolhido para falar e defender na Câmara dos Deputados na audiência pública. E depois dessa audiência pública, aconteceram várias situações. Foi uma audiência pública muito tensa, de ter briga entre deputados. Tinha muita artista da Globo lá que não sabia nem o que estava falando. Foi uma loucura. Eu fiquei para falar por último. Sempre tem isso com vocês. Se forem falar, sempre falo por último. Eu só falo se for por último. Eu ia falar por último e eu fiz um resumão e viralizou. E depois disso, todas as defesas que foram feitas no Senado, na comissão mista, aí fui para a Rede TV, Jovem Pan, no Brasil, defendendo a vaquejada. Fui para debates nas OABs, que a OAB também, por ignorância, não compreende o que é o esporte, porque as pessoas não compreendem o que é. Não sabem a relação do bem-estar animal. E eu explico isso de forma muito simples. Se você chegar assim, eu chego para você, Rodrigo, Caca, vocês não são do interior. Se eu levar vocês para um curral, para ver uma vacinação de um rebanho de boi, você vai ficar com pena por conta da grossura da agulha, você vai ficar com pena por conta do manejo, mas o boi é um bicho bruto. Você tem estudo sobre isso, né? O boi, entre os animais, ele está entre os principais... No ranking de sentir dor, o boi é um dos que menos sente dor, é menos suscetível à dor. E isso é um dos estudos. E aí nós fizemos um grupo de estudo aqui em Alagoas, partiu daqui de Alagoas, juntou com um professor da Universidade Federal de Pernambuco, um outro professor de... O professor Pierre participou lá da UFAL? O professor Pierre, ele é um entusiasta, ele conhece os números. Ele não participou diretamente, mas ele ajudou. Do pessoal do Rodeio de Barretos. E esse grupo de veterinários começou a fazer estudos e publicações, inclusive em revistas internacionais. Um dos estudos que a gente fez, você vai debater com uma pessoa de ONG, aí não sei se eu vou me alongar muito, se botar esse assunto aqui eu falo demais. Você vai debater com um sujeito de uma ONG, ele faz, o boi leva uma queda. Isso tinha lá nos artigos que eles publicam na internet. Mentira. Mentira, fake news, pós-verdade, enfim, você deu o nome que quiser, mas é mentira. A palavra mais tradicional e a correta de falar são os mentirosos. Coloca lá, o boi quando cai, estoura o músculo, tem lesões internas, explosão de vaso sanguíneo. Isso você só olhando, são uns videntes. Você só olhando ali, o cara tá perdendo um talento para fazer diagnóstico, né? Você só olhando, você tem uma conclusão dessa. E aí, o que é que você... Pior que eles botam os artistas para difundir isso aí, né? Coloca uma imagem congelada, o boi... Aí, enfim... Você pega vai fazer o exame para você rebater os argumentos.
Mas nós fizemos 2 exames que foram os primeiros que se viram de roteiro. O exame de proteína CK, que a proteína CK, que é a creatina quinase, ela é mais precisa do que o exame de imagem para você identificar a lesão muscular. Por exemplo, quando um jogador de futebol termina uma partida, ele faz a proteína quinase para saber se ele está com predisposição à lesão. Poxa. Então a proteína CK é bem precisa. Sim. Então nós fizemos nós fizemos proteína CK em 400 animais. E nesses 400 animais não houve alteração do ponto basal. Ou seja, depois que ele cai, ele não apresenta lesão muscular, porque se apresentasse a proteína CK subiria. Disparava, né? É mais preciso do que exame de imagem. Potencial de lesão. Isso, nem tinha. Aí quando você fala isso, aí eles falam, mas o boi sofre pressão psicológica. Aí como é que você vai provar que um boi está com pressão psicológica? Que o boi está com dano psicológico. Como é que você prova isso? Aí nós procuramos uma saída. Cortisol. Cortisol é o hormônio que todo mamífero eleva quando ele está estressado. Né? Então, se o boi tiver qualquer dano psicológico, estresse, o cortisol dele sobe. Fizemos no menos 400 bois. Um kit de cortisol, esse custou uma fortuna, tivemos que fazer uma vaquinha, juntar todo mundo. E aí provou que o estresse não aumenta, o cortisol não sobe. E por que não sobe? Aí eu perguntei aos veterinários, rapaz, por que não sobe? Não sobe porque o boi, quando nasce, o bezerro, quando nasce, a primeira coisa que acontece, você derruba ele para quê? Para curar o umbigo, para não dar bicheira. Então ele já está acostumado com esse tipo de manejo. Ele já está acostumado com o cavalo atrás dele. Ele já está acostumado a ser derrubado. Então ele vai fazendo isso, quando ele chega naquela idade, é normal. Então ele não se estressa. E aí é difícil para eles entenderem isso. Aí, mas o bem-estar animal... E falam também da questão do rabo, né? Na hora que vai puxar. Né? Isso era um passivo ambiental que a gente chama. Realmente existia o rompimento da última falange. Isso acontecia. Mas isso foi superado, também com tecnologia. Em 2016, houve um investimento de um grande empresário. Talvez eu reputo a ele a situação boa que nós temos hoje com a vaquejada, em termos de poder praticar, que é o Paulinho de Cuca. Paulinho de Cuca não, o Cuca. O Paulinho de Cuca é o filho dele. Ele investiu um veterinário do Ceará, seu Moacir, e eles desenvolveram uma malha inteligente, que é uma cauda artificial, que é sobreposta ao rabo do boi e que evita aquele rompimento e deixa sem nenhum tipo de lesão. Foi aprovado pelo INMET, por vários institutos de pesquisa. Foi um desenvolvimento, foi caríssimo. Foi bem caro isso. Sim. Mas depois de desenvolvido, hoje só é permitido para a prática da vaquejada com esse protetor. Então, isso salvou esse passivo ambiental. Depois disseram que tinha problema de bem-estar animal. Foi comprovado. Existe um exame que é com a medição da temperatura do olho do boi. Isso é um exame extremamente recente, que foi desenvolvido na Austrália, e nós fizemos esse exame na vaquejada. Os bois, depois de competir, foi medida a temperatura do boi e provou que não existe mal-estar. Estresse. Então, você não tem como contra-argumentar em relação ao bem-estar animal. Com certeza. Essa é a luta. Essa é a luta da gente com as ONGs, né? Mas hoje em dia, esse processo... Hoje em dia, qual é a situação que nós vivemos? Hoje, temos uma emenda constitucional, a bancada de deputados, ao grupo de pessoas ligadas à vaquejada, se movimentaram, fizeram uma alteração na Constituição, e na Constituição Federal hoje tem a previsão de que se a vaquejada, o laço e os esportes equestres forem praticados observando regras de bem-estar animal, ela pode ser praticada. E também se for considerado esporte cultural. A vaquejada tanto observa as regras de bem-estar animal, quanto também é considerado patrimônio cultural do Brasil. Então, isso também foi aprovado. Qual é a pendência que nós temos hoje? Contra essa mudança da Constituição, foi proposta uma ação, e essa ação tem por objetivo retirar a mudança que nós fizemos na Constituição. Se isso acontecer, a vaquejada, infelizmente, para de acontecer. São 2 milhões de empregos diretos e indiretos, e uma indústria de ração, uma indústria de suplemento, enfim. Uma indústria, tem uma cidade aqui no interior de Alagoas, de Pernambuco, chamada Cachoeirinha. A cidade tem 20 e poucos mil habitantes, dos quais 17 mil são artesãos. Fazem celas, arreios, rédeas, tudo que você imaginar, botas, tudo voltado principalmente para a vaquejada. Então isso tudo acaba, de uma hora para outra. De um dia para a noite. Acaba.
simplesmente acaba. Você tem fábricas de caminhão, de gaiola, de estrutura. Você tem tudo. Você tem, por exemplo, um domador de cavalo, ele recebe R$1.000 por cavalo, por mês, para domar um cavalo. Ele geralmente tem 10. O cara, muitas vezes, o dom dele e o que ele sabe fazer é isso. Você falou naqueles números... R$10.000. Do dia para noite, o cara diz, o que você faz é ilegal, você tem que arrumar outra coisa. O que é que ele vai fazer? Você falou que Alagoas movimenta 62 milhões e 500 e pouco mil reais. por ano, né? Por ano. Isso aí é por estado, né? Eu peguei alguns números aqui. Cada evento gira em torno de R$800 mil, cada evento de vaquejada que acontece. E são movimentados 14 milhões, assim, seja, desses eventos por ano nos estados aqui do Nordeste. Você falou aí muitas referências, né? De pessoas que estão investindo na vaquejada. E quem são as principais referências? E se tem artistas que também investem na vaquejada, que compram, que vendem, que fazem acontecer isso aí? Quem são as pessoas mais famosas assim que você consegue identificar? Você e Breno também. Hoje quem tem um Aras muito bem conceituado, que muito bem posicionado, é o Wesley Safadão. Ele está sempre participando, né? Ele tem hoje um Aras muito bem posicionado. Ele fez um projeto muito interessante. Pra você ter ideia, o projeto dele é o seguinte: os cavalos que forem filho do garanhão do Aras dele participam de uma competição entre eles de três eventos. No final, o que for campeão ganha uma Dodge Ram 2.500. Então, todo mundo quer ter um filho do cavalo dele. Caramba. Então, é uma coisa assim. Acaba só faz dinheiro, né? Ele é bom nisso. Ele tem um marketing muito interessante, ele tem uma criação boa, ele não só é marketing. Porque você tem criadores que só é marketing, aí não me pergunto quem é para não ofender, que ele não tem um produto bom, mas ele sabe se vender. E você tem uns caras que sabem se vender e tem cavalo bom, que é o caso do Safadão. Ele sabe vender e tem cavalo bom. Isso. Aí você também tem outras pessoas, um pouco, às vezes, investe em vaquejada. O Mano Walter também investe em vaquejada. Uhum. O Cacá Diniz, da Simone, esposo da Simone. A Simone também tem uns animais. Aí fica entre Simone vaquejada e Simone Simário. Pensava que era Então é Natal. Então Não. Aproveitando esse gancho aí, a Claudine quer saber aqui qual o preço médio de um cavalo que dá para concorrer na vaquejada, né? Isso é bem subjetivo, assim, é bem variável, sabe, Caco? Porque, vou te dar um exemplo. Você tem cavalo que você quer entrar num nível competitivo de um campeonato nacional, aí você está falando de cavalo acima de 300 mil. É para amador, né? Se você vai para um cara profissional, se é um cavalo que já tem... Você tem um animal que é o seguinte: ele tem que ser bom e ele tem que ter sido comprovado. Então ele já ganhou. Ganhou o quê? O cara vai vender um cavalo. O que é que esse cavalo já ganhou? Ganhou isso, isso e isso. Então é um cavalo caro. Então, tem negociação que é 700 mil, 600 mil. Nossa. E você tem cavalos que é para um amador, o cara que está começando. Aí depende do seu nível. Aí você tem cavalo a partir de 40 mil reais, você já tem um cavalo derrubando. Mas é o quê? Para um cara que está começando. Sei. E que vai chegar um momento que esse cavalo não vai mais se vir. E aí você vai aumentando a potência na medida em que você vai ficando bom. Então, eu já tive lá no Aras animais que eu vendi por 260, já vendi por 350, vendi um esse ano por 560 mil. São animais de alto nível. Alto nível. A média de potros, de valores de potros. Porque também você pode adquirir um animal novo, né? Sim. Iniciando e você investir. Isso. O investimento envolvido e o risco também, né? Aí hoje você... fêmea é um pouco mais caro. Lá, eu posso falar lá do Aras. A nossa média no Aras, do último leilão, foi uma média de 28 mil por animal. São animais mais baratos. E o que a gente está mudando na produção é o seguinte: a gente vai ficar só com animais com alto valor agregado. A gente não quer mais ficar com animais de 28 mil. A gente quer trabalhar para ter animais mais caros. Agora imagina é o mesmo custo. Ele de 500 mil para manter a vaquejada dele, né? Ele falou no começo, né? Que a gente tá vendendo os cavalos só para manter. Eu acho que você estava no dia que a gente comprou esses animais. Você lembra que eu fui lá em Natal e comprei três animais lá no Ceará Mirim. Que eu tava abusado lá. Sim, pronto. Cada animal daquele foi 60 mil. Uma daquelas eu vendi por 560. Caramba, bicho. Investimento bom, né? Dá pra manter uma vaquejada aí, Já né? faz alguns anos, né? Tem 6 anos.
Caramba. Henrique, e a questão do sêmen? Também tem esse comércio de sêmen, né? Tem, aí você Relacionado a tem, cavalo. dependendo, se você tem um cavalo bom, você tem uma linhagem boa, porque a função de quem cria é que sempre o pai, que os filhos sejam melhores do que os pais. Então, se você tem um animal que a orelha dele é um pouquinho troncha assim, aí você vai pegar uma mãe que a orelha seja bem certinha para quando sair o filho ser melhor que esse pai aqui. E você vai melhorando a genética. Você vai, tem um animal que é muito bom, mas é lento. Aí você bota um animal mais rápido, junta os dois para ver o que é que sai. Você vai sempre tentando melhorar. Só que, muitas vezes, as histórias de sucesso de cavalos que foram muito bem sucedidos, muitas vezes foram assim por acaso. Eu comprei um cavalo ali despretensiosamente. Isso. E desse animal você tem uma referência. Já aconteceu esse animal que a gente vendeu nesse preço, eu não esperava vender nesse preço, eu esperava vender quase a metade disso. Mas na hora lá, ele estava tão bem cotado, estava tão bem trabalhado, estava tão bonito, corria tão bem, que aí o preço vem. Então, assim, hoje o mercado, ele paga bem pelo que é bom. Então, as pessoas, você vende bem quando é bom. Isso é fato. Você tem as pessoas que são ali, muita gente, os criadores, né? Que é pelagem, tem certas cores de cavalo que são mais pelagem, né? Que a gente chama, são mais valorizadas. Tem outros que são mais baratos. Então, os preços, quando você pergunta assim, depende. Se for um cavalo para mim, eu não olho qual é a cor, não olho nada. O que é que me interessa? Seja um grande competidor. Pode ser da cor que for. Pode ser sem orelha. Falar em L Safadão, Mano Walter. Manquinho, sente falta, Manquinho, dos palcos? Você que atuou aí por esse Nordeste, tocando. Rapaz, pra falar a verdade, não. Assim, foi uma experiência bacana, foi uma experiência boa, enriquecedora, mas, assim, eu sempre tratei, digamos assim, a carreira musical, até ir a Fortaleza, né, tentar realmente de forma profissional, de uma maneira secundária. Então, eu sempre me identifiquei com o que eu fazia enquanto engenheiro em produção, né, nas finanças, aquilo sempre me Mas você tinha muito alto. Tinha aquele negócio, eu preciso tentar, né? tentar. Eu preciso tentar. Preciso conhecer na prática. Exatamente. Mas alguma hora, Breno, você achou que o seu futuro ia ser na música ou não? Você sabia que aquilo ia ser passageiro? Não, no momento que eu fui para Fortaleza, eu fui investindo todas as fichas, né? Até conversei com meus pais na ocasião, eles não vai, a gente segura o que for necessário. E aí eu fui com todas as minhas fichas, mas teve um ponto, hoje mudou um pouco essa percepção, mas na ocasião, de um modo geral, não você ser um excelente instrumentista, você ter uma voz maravilhosa, ou ser um compositor e tal, isso não determina se você vai ter sucesso ou não. Significa, né? Que... No momento que eu estava lá em Fortaleza, principalmente, se você tivesse um bom comercial, aquilo era muito mais forte, inclusive, do que o seu talento, especificamente. E aquilo acabou me desmotivando. Caramba, peraí, eu estou me esforçando tanto para ser um bom músico e etc. E isso não é o fator determinante. O comercial hoje está muito mais democrático, né? Com o Spotify, com o YouTube. Qualquer pessoa pode publicar a sua arte e você conseguir ter escala com isso. Não era o caso lá de 2013, né? 2012, 2013 foi quando eu estava investindo, mas respondendo a pergunta de Chico aí, eu estou bem, estou muito feliz. Que bom. Então, aproveitando, né, que você já está com a sanfona. E tocando aqui. Vamos fazer uma disputa 2? Bora. Só das antigas. Só um gancho. Eu já toquei numa banda profissional e em certo momento eu digo, isso aqui vai ser... Eu quero isso para minha vida, né? Até eu conhecer uma pessoa que está assistindo aí, chamada Ana Júlia. Tava falando daquele negócio que eu tava falando aqui dos caras que de Alagoas, no principal campeonato do país, na categoria aspirante, dos 10 primeiros lugares, o primeiro é o Padre Pedrosa de Alagoas, o segundo é o Ilmário Valença de Alagoas, o terceiro, está em segundo junto com o Ilmário, é o Pedro Brandão de Alagoas, e o quarto é o Guga Portela de Alagoas. Rapaz, Alagoas fazendo... Os caras estão bem. Rodrigo, só uma pergunta aqui, o Valdez quer saber. O Valdez pergunta. Rapaz, porque o tempo está acabando. Ele está perguntando se as apostas esportivas chegaram às vaquejadas. Bem. Chegou. Vai de Bet. Hoje o nome do principal campeonato chama Vai de Bet Portal, que é uma empresa do Gustavo Lima. Vai de Bet. Massa. Vamos lá, disputa, quarta de final. Mastruz ou cavalo de pau? Eu voto no Mastruz, porque foi o pioneiro, né? Mastruz é Mastruz. Mastruz é Mastruz. Cavalo de pau é bom demais. Cavalo de
Fala, mano. Bom argumento. Magnífico ou limão com mel? Limão. Limão. Apesar de magníficos eu gostar muito, mas Limão é. Limão é limão. Brasas ou Cirano? Cirano, com certeza. Cirano, também. Cirano, também é foda. Eliane Rita de ou Cássia. Rita de Cássia? Rita de casa. Primeiro que ela fazia música pra ela, né? Ela fazia música pra todo mundo. Tá lembrado, não? A principal música da Eliane é da da Rita Rita de Cássia? Vamos lá, semifinais. Mastruz ou limão com mel? Rapaz, Mastruz. aí é difícil, hein? Eu voto Mastruz. É Mastruz pelo que ele fez pelo Representa, forró, assim, né? né? Porque eu não gosto de guitarra no forró. E o limão com mel. Cirano ou Rita de Cássia? Rita. Rita. Rita representa mais, né? Então vamos pra final agora. Mastruz ou Rita de Cássia? Ximaria. Rapaz, Rapaz, eu fico com Mastruz ainda. eu fico com Rita de Cássia, viu? Eu vou Mastruz também, pelo que Mastruz representa. É foda, mas. Quando acabou, eu escuto a história dessa banda. Realmente. Puxando de Mastruz aí, Ele tá doido pra tocar o de Rita, né? Eu percebi isso. Só Cara, das cara, duas. Mas Vai, Rita não. de Mastruz é como. É Tá como meia Flávio. meia. Ali foi só. Eu fui passear só naquela vez, né? Depois eu tava escolhendo realmente o que eu queria. Mastruz, tem alguma específica que vocês queiram que eu. Pode ser. Chururu, churu. Eu queria poder falar. Eu queria poder falar o tamanho do meu amor e o que eu sinto em meu peito com você. Mas não consigo explicar quando de frente eu estou, cara a cara, assim olhando pra você. Mas você me olhou, me abraçou, me disse assim: gosto tanto de você. E a partir de então eu me soltei e criei coragem, te beijei. Foi um beijo lindo como uma despedida. E você sorrindo disse assim: esse nosso amor não vai ter fim. Eu preciso de você em minha vida. É você que faz meu sonho virar verdade. Com você eu vou andar de braços pela cidade. É você, meu céu, meu mar de felicidade. Com você eu vou viver o amor e matar a saudade. Show de bola, meu amigo. Aí, já tá chegando no final. O instante passou, bicho. Coisa boa, 6h30 né? a gente Que é bom durar termina. pouco. E ainda tem 2 desafios aí. Eita, meu Deus do céu. Então só queria fazer uma pergunta para entrar pro outro desafio. Para ser vaqueiro, vocês que correm vaquejada, precisa ter o dom ou com você com treinamento consegue chegar lá? Por exemplo, Caca, ele consegue ser um vaqueiro? Acaba que não tem jeito de nada. Rapaz, o cara não sabia nem andar a cavalo, hein, Henrique? Porque assim, Henrique começou já com 30. Você comentou 34, mas você já sabia andar a cavalo, né? Na verdade, o que é que eu acho? Primeiro, antes de fazer qualquer esporte equestre, você tem que saber montar. Saber montar. Sabe montar, sei. Pronto. Aí você agora vai aprender os fundamentos do esporte que você quer praticar. Então, quando eu comecei, eu passei minha infância montado a cavalo. Passei minha infância curando boi lá com meus tios, aprendendo, tangendo boi, vacinando. Eu montava, subia, descia ladeira correndo, montado no cavalo, corria no osso. Então, eu já sabia montar. Então, isso era um detalhe. Nunca tinha competido. Mas aí, quando você vai montar, eu não sabia muito questão de rédea. Eu fiz dois cursos de rédea para dominar um pouco isso. E aí você junta um pouquinho de
dessa habilidade e treino, muito treino. Agora, uma coisa que tem que ter, que só consegue derrubar um boi quem tem vontade, que tem raça. Porque você tem que, boa parte das vezes, você tem que ir no seu limite. Você vai no seu limite. É uma explosão muito forte muscular. Você vai no seu limite. Você só solta quando você vê o resultado. E aí muita gente abre a mão antes. Então, se você abrir a mão antes com medo, você não consegue. Vou cair, Aí você vai. Ficou com vontade, cara? Treino, né? Treino. treino. Rapaz, eu não tenho vontade porque nem subir no cavalo eu consigo. Fazer igual o da Júnior, que foi subir, em vez de botar o pé direito, botou o esquerdo e ficou de costa. Tinha um negócio bom que foi. Tinha o André, né? O André, seu Sim. primo, meu amigo, né? Primo de consideração. Sim. Toda vez eu mandava uma foto eu competindo, ele fazia também numa égua dessa, quem não derruba um boi? Aí eu mandava a foto, ele também numa égua dessa, quem não derruba um boi? Eu, filho da puta. No dia que você for lá no Arraial, você vai ver. Aí ele veio, eu disse, vamos lá no Aras. Aí fui ele, Eu fui também. Breno. Aí eu disse, prenda os boi. A gente prendeu os boi fortes. Eu disse, monta na égua. Bota aí, cara. Rapaz, ele levou uma queda. Quase quebra o pescoço. Ele disse, tá vendo? Não é égua que derruba, seu filho da puta. Foi nessa égua. Aí o Breno foi e derrubou. Foi, O Breno cara. correu bem. Agora o André levou uma queda. Arrochado. Uma queda. Ele não quis mais não, desistiu. Eu disse, rapaz, não era égua. O jeito parou as piadinhas, né? Acabou, nunca mais ele falou isso. Então vamos logo para a disputa 3 aqui. Por favor. Pode ser até 7? Ô, show de bola, então. Mas já que pediu, vamos lá. Disputa 3, forró eletrônico. Eu já sei quem é que vai ser o vencedor, mas vamos Vai passar lá. aqui pela galera. Porque na outra foi meio corrida, a gente nem discutiu um pouco sobre as verdade. bandas, não foi? É. Mas vamos lá. Forró eletrônico e piseiro. Vamos ver aí. Desses dois aí, aviões ou saia rodada? Rapaz. Dos dois eu iria no Aviões pela história, né? Mas Ele é- que começou, né? forró. ele que Essa rodada Aviões pra é- mim é uma imitação de aviões. Não, assim, É não, porque- mas tem a sua. Ele tem a personalidade. né? Aviões Tem tinha aí, duas. tá? Assim, aviões teve época que Aviões se prolongou há muito tempo, né? É, Com sucesso, sendo o primeiro e tal. E teve uma época que o rival dele era essa rodada, que ficava flertando assim, né? principal. Soltando piadinha. Se você perguntar hoje eu prefiro sair rodada. Porque o Aviões, ele Não, mas. se rendeu ao mercado. É. O Saia Rodada hoje ele tem um cafezinho no mar, tem umas músicas mais do verdade, interior. verdade. O Aviões hoje é Mas esse aí eu já botei de propósito Aviões nessa versão volume aí. 4 e Nessa Saia versão- Rodada Nessa com versão, oito, é. né? versão. Aviões hoje em dia não. Nessa versão, Hoje em dia- Aviões. Mas hoje, sai. Eu Mas também, aí você diz qual é a Mas versão que você quer. nessa daí, nessa aí. Nessa aqui é Aviões. Xande e Solange desse jeito. Não, Xande com Solange. Xande com Solange. Pronto, é. Eu também. Então vamos lá, Aviões. Esses dois caras aí. João Gomes ou Zé Vaqueiro? Rapaz, eu tenho uma queixa com o João Gomes, eu não vou falar disso agora. Zé Vaqueiro. Eu voto Zé Vaqueiro também. Assim, eu não sou. Não acompanho muito Eu também não. o piseiro, não tenho como dizer, mas das músicas que eu conheço, eu gosto mais das de Zé Vaqueiro. Eu vou dizer Vaqueiro também, assim, nenhum dos dois. Eu não tenho nenhuma queixa. Você tem alguma queixa com Não alguém? tenho nenhuma queixa. E você, cara? Também vou dizer vaqueiro, apesar de não saber que música é de quem, mas. Pode dar só um. Que foi a queixa? Sim? Aí ele escolheu o anterior presidente, que foi o que mais defendeu a vaquejada, né? Inclusive, Soltou uns isso, piadinha lá. Né? piada, exato. Inclusive a Então, ação, então não é nada pessoal com não, você, né? inclusive a ação que está movida hoje contra a vaquejada foi movida por 3 partidos de esquerda. Então hoje todo esse grupo que está sofrendo as consequências que pode sofrer as consequências do fim da vaquejada é por conta desses partidos. Então tá certo. Então aí eu não posso, como enquanto defensor, eu não posso estar do lado de quem é contra. É verdade. E aí, garota ou forró do moído? Rapaz, forró do moído. Roda um- Garota foi bom também. Garota safada. bicho, os forró do garoto safado antigamente, o tal do TBT é pra lascar. Era Eu vou de garota aí. Bicho. Rapaz, mas forró do moído era Forró do bom. moído com essa formação Essa aí, com Binha formação, Cardoso, desse jeito aí, desse eu aí, vou de desse aí. forró do No moído. pé de serrazinho. Eu fui pro show bacana. desses 3 aí, lá no Fortaleza. Fui lá a trabalho, quinta-feira, não sei nem, não lembro nem qual era o lugar. Yeah.
Aí tava os três lá. E conseguiu trabalhar? Meu amigo, eu não consegui fazer nada. Olha, eu também... Garota Safada... né, Nessa época também era massa. Era muito bom. Mas Forró do Moído Era era Forró do uma Moído. pegada do forró Era arretado demais. que é massa demais, né? Era bom de forró do moído também. Vamos lá, então. E desses 4 aí pra escolher um. Já sei quem é o vencedor daí, mas... Tarcísio do Acordeon, Barões da Pisadinha, Natanzinho ou Mano Volta? Acho que Henrique vai Rapaz, votar eu vou em... no Mano lá no começo do Eu vou no Mano. Mano Walter, do Mano Walter, Mano Walter. É. O Mano Walter do... Vai no O vizinho. Raiz. Quando ele fazia Caravéia, né? Raiz, o Raiz. Mano Walter Raiz era arretado Era bom demais. demais. Você lembra, Breno? Que eu fui pra Natal, Lembro. aí eu levei um A gente almoçou lá em Parnamirim. Foi. Aí eu disse, ó, escuta esse cara aqui. Foi desse jeito. Escuta Eu esse cara lembro, aqui, esse cara eu aqui lembro vai dessa Vai ser estourar. o novo Caravéia, né? Que você falou. Que era o cara que Exatamente. fazia... Era Caravéia. bom pra caralho. Era massa. Pode passar aí. Vamos para as semifinais. Aviões ou Zé Vaqueiro? Aviões, se lascou. Pode passar, que aí não tem nem pra eu nem voltar. Forró do Moído ou Mano Volta? Eita, é Rapaz. difícil. Rapaz, eu gosto mais de Mano Walter. Estilos diferentes, né? Mas... Mas Aí eu vou por questão pessoal, eu gosto só por você isso. é amigo pessoal dele. Eu gosto só Como eu por não isso. sou, Eu não vou sou nem em amigo, Forró do pô. Moído. Eu não sou nem amigo, mas eu gosto demais dele. Eu acho ele como pessoa um cara da... Mas é excelente. Eu vou no Forró do Moído, viu? E você, cara? Eu também. Então, final, pode ir pra final. Aviões ou Forró do Moído? Forró do Moído. Sério? Eu vou em Forró do Moído. É mesmo. Rapaz. Rapaz, então eu vou procurar a música aqui pra você. Rapaz, eu vou em Aviões, porque Aviões realmente Aviões mudou, mudou um pouquinho. Depois de Mudou. Machos com Leite, foi Aviões. é verdade. Nos marcos, né? Do É, forró. os marcos. 2x1 Aviões. E Eu vou você? pro Aviões pela história também. Oi? Aviões ou Forró do Moído? Rapaz, aí... Mas não é porque eu quero tocar, não, rapaz. Ele Eu vou tá no achando Aviões, já que não. eu quero tocar a música do Forró do Moído. Não, eu vou no Aviões. Você toca uma música também do Forró do Moído. Puxa um de Aviões aí, meu amigo. O Rapaz. vencedor da terceira disputa. Agora tem que ser dessa época. Viu? É. Tá, vamos lá. Eu vou tocar. O tempo nunca fez eu te esquecer, não apagar as marcas desse amor. Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca. Ainda sinto as tuas mãos acariciando a minha pele. E eu não quero seguir assim, estando com ela e pensando em ti. Comigo aconteceu igual, não deixo de pensar em ti. Tem dias que acordo contigo na cabeça, chamando o teu nome. E eu não quero seguir assim, estando com ela e pensando em ti. Que loucos, que tantos somos nós dois, estando com o outro e nos amando. Que tantos, que loucos somos nós dois, estando com o outro e nos amando. Que tantos, que loucos somos nós dois, estando com o outro e nos amando. Que tantos, que loucos somos nós dois, estando com o outro e nos amando. Aê, cara. Errei a letra, mas faz parte, né? Você trocou só o... Troquei. Aproveitando que o apresentador foi ali no. Foi ali no. Puxa aí, ó. O Delano tá dizendo aqui que quem passar 3 vezes pela frente da câmera vai pedir gol no Fantástico. Puxa uma do segundo lugar agora, velho. Aqui entrevistado. No... Pegou a cerveja pra mim, pô? Ai, ai. Segundo lugar, Forró do Moído, então, né?
Eu acho que você chegou e conquistou meu coração. Com esse jeito atraente estou em suas mãos. Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar. Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra me convencer. Pensei em cair nos teus braços e depois sofrer, com medo de pegar de vez meu coração. Mas você me ensinou que o amor vira solidão. Foi fruto do que você me fez. Mas você me ensinou que o amor tira a solidão. Foi fruto do que você me fez. Porque você me fez a cabeça, me deixou livre para amar, amar, amar. Apaguei e deletei da minha mente outra pessoa só por causa de você. Meu amor, aquele amor somente seu. É show, papai. Delano tá dizendo aqui, se passar 3 vezes na frente da câmera, recebe música. Tu falou, hein? Estamos empatados, Rodrigo. É. Você passou A pela galera terceira, aqui- viu, Chico? Pode pedir. Muita gente aqui pedindo Rita de Cássia. O que seria Rita de Cássia, né, Gil? Botou aqui. É. Vamos lá. Seguindo aqui, já que a gente ainda vai ter um pouquinho de tempo. A organização da vaquejada, ela é essencial para que o parque possa se manter no circuito. Já teve casos assim de ter uma vaquejada desorganizada e acabou, o cara ficou no prejuízo, nunca mais teve problemas nesse sentido. A organização da vaquejada hoje é algo que realmente é essencial para que se possa manter, porque o investimento é muito alto para você fazer uma vaquejada e você não conseguir deixar um negócio organizado, você quebra ali mesmo, né? Tem a primeira, mas não tem mais. O que acontece? O custo a vaquejada é um evento que ele envolve muita... tem que ser muito organizado. Por quê? Você tem 2 vertentes lá que tem que ser observado. Primeiro é o pátio que estão os competidores. Os competidores, eles precisam de água limpa, estrada, a pista irrigada, o pátio irrigado para não subir poeira, energia elétrica de qualidade, que é um problema. Quando você vai para um parque antigo, qual é o grande problema que você tem no parque antigo? Você tem uma estrutura que foi montada para os caminhões da época do parque. Hoje chega um caminhão de vaquejada lá, vou dar um exemplo, o caminhão da gente. O meu caminhão tem 5 ar-condicionados, uma geladeira, um freezer, 2 chuveiros elétricos. Antigamente... Tem mais ar-condicionado que lá em casa. Lá em casa também. Antigamente o caminhão não tinha isso. O caminhão tinha uma geladeira e luz, ventilador. Pronto. E aí a estrutura do parque está preparada para isso. Agora você pega um caminhão desse e multiplique para um grande evento para 300, 400, 500 caminhões desses. Então você precisa de transformador, energia, rede. E aí, se você não estiver preparado para isso, falta energia e não funciona. Então você tem a energia do parque, que é o pátio onde os competidores estão. Tem que ter água boa, tanto para quem está lá. Porque você tem a cozinha, você precisa cozinhar, você precisa tomar banho. Você tem que ter água para os cavalos. E você tem que ter o pátio irrigado para não estar subindo poeira. Senão você não consegue comer na varanda com a poeira em cima da sua comida. Então, se não tiver tudo... Essa parte. Aí você tem a parte de estrutura para quem vai assistir o evento. E você tem a parte de estrutura da pista. Onde você tem o juiz, o jogador, areia, isso que é obrigatório. O curral tem que ser muito bom, a equipe de curral, rodízio de boi. Hoje é obrigatório o boi ter comida, ter água,
ter um rodízio para ele competir o mínimo possível. Sim. Enfim, então existe uma lógica. E aí ainda tem evento que tem show. Se não for organizado, o que acontece? O próprio quem mercado arca regula com tudo isso, Henrique? o evento. A prefeitura nunca Não, chega é junto. tudo privado. Tudo privado. E o evento que não observa essas regras, tem alguns eventos que nossa equipe não vai mais. Não preciso dizer o nome, mas eu não vou mais naquele lugar. Por quê? Porque você lá chega, se falta água no seu caminhão. Aí o caminhão hoje tem gerador, justamente, a gente colocou um gerador, porque quando íamos para alguns eventos, não funcionava. A energia ficava caindo, fazia medo, aí a gente liga o gerador. Mas a água é fundamental. Então tem lugares que você não vai. Aí tem essa parte de organização do pátio e tem a parte de organização que é a boiada. Tem o tamanho dos bois, a qualidade. Então, boi bom. Isso é fundamental. Senão, o próprio mercado se autorregula. Você não vai mais. As pessoas deixam de ir. É verdade. Acabou. Ou seja, precisa sim ser muito organizado para conseguir promover o vaquejada. verdade. São muitos Rapaz, detalhes. É investimento muito Vai. alto, E né? assim, a gente não faz ideia, né? A gente que é de fora desse Tem uma amiga circuito aí. minha, Aninha Clark, vou dar um abraço para ela. Ela faz o seguinte: Ela tá falando aqui direto. Da- Elogiando. daquela porteira, ali onde você entra com o caminhão para dentro, é um mundo completamente paralelo e à parte. Ninguém que não participa disso sabe do que se trata. Então, imagine, você monta acampamentos, tem eventos que você tem 500 caminhões. 500 caminhões. É uma cidade montada com equipes dentro, com pessoas que você convive ali. E você vai no caminhão do amigo, você come um churrasco, você faltou sal, você pega no vizinho, faltou uma comida, você pega no vizinho. O cara leva um carneiro e manda para você um pedaço, e você começa a congregar. Você chega numa... A gente que é amador, que chega na quinta e sai na segunda. Mas a equipe profissional chega na terça e sai na segunda. Uma semana convivendo, 500 caminhões ali. E sai de um lugar para outro. Nesse último evento, hoje que é o líder do Campeonato Portal no Aspirante, o Padre Pedrosa, ele estava comigo agora no último evento. Ele disse: Henrique, eu estou há 30 dias fora de casa. Caramba. Saindo de uma vaquejada uma para outra. 30 dias fez hoje. Ele me falou isso. Rapaz. Ele não esperou, quando terminou, domingo de madrugada ele foi embora. Saudade de casa. Com Então, assim, é um mundo paralelo. Isso. Agora, é uma terapia. Não é à toa que você tem a equinoterapia, porque realmente é uma terapia. E você esquece de problema, você desestressa. Não tem nada que eu faça que me deixe mais tranquilo do que ir para uma vaquejada. Não tem nada, absolutamente nada. Nada que eu fizer me deixa mais tranquilo. Viajar para fora do país, nada. Eu vou para uma vaquejada, eu volto renovado. Parece. Porque a gente só fala de cavalo, só fala de suplementação, só fala de amenidades. Ri do começo ao fim, assa carne, churrasco, Henrique, compete. uma dúvida pessoal minha. O boi que fornece também é um evento? Porque você leva os seus cavalos. É o né? evento. É o evento. Você tem... Mas a qualidade desses bois. Tem um detalhe que é o seguinte, que é bem interessante. Que foi bom você perguntar isso. Pouca gente sabe, mas o boi que compete em vaquejada só compete uma única vez na vida. É mesmo? Quase ninguém sabe. O boi compete em vaquejada. Nessa vaquejada, por exemplo, teve agora em Petrolina. Aqueles bois que competiram ali, uma parte daqueles bois que são os mais fortes, já vão direto para o abate. Que já é uma prova de que não existe lesão muscular. Porque tudo que a gente come é músculo. Filé é músculo, picanha é músculo, contrafilé é músculo. Se houvesse lesão, não serviria para o abate e para o consumo. Para consumir isso. Então ele já sai dali, vai para o abate. A outra parte, que ainda não está a ponto de abate, vai para a finalização, para o acabamento, para o abate. E os que são menores, que precisam de mais um ano, ele não compete mais porque eles aprendem. E aí eles não se deixam mais derrubar tão facilmente. Tem a nomenclatura que é o Mobral. Que é o boi boi Mobral, Mobral, né? Que ele tá correndo lá pela O boi primeira Mobral, vez. que é o boi besta, que é o boi que nunca competiu. Isso. Acontece de um boi competir 2 vaquejadas, acontece. Mas ninguém vai mais naquela vaquejada do cara que botou o boi 2 vezes. Mobral. O cara que não botou Que não o boi. botou o boi Mobral. Que não botou. Você não vai mais, por quê? Você chega lá, o boi é uma boiada que... esses bois aqui correram na vaquejada tal. Pronto.
E a galera identifica mesmo. Esse boi, eu já corri com esse boi aí. Rapaz, tem aquela pinta ali. Identifica mesmo, identifica, sabe, diz esse aqui não caiu pra ninguém, aí não vai mais, aqui eu não piso mais, esse cara aqui não... Porque isso é considerado uma desonestidade. Entendi. No meio. Porque você tá pagando caro, uma inscrição é R$1.000 para um amador, R$2.500 para um profissional. Exato. Porra. Aí você paga pra ter qualidade. Isso. O cara vai e te bota lá um... Não vai mais. Exatamente. Então, assim, é outro aspecto que os pseudo-ambientalistas não entendem, né? Isso. Sim. Eles não sabem disso. É. Nem fazem questão de Realmente saber. é Quase algo ninguém sabe, é né? muito paralelo, assim, Quase pra Porque saber. realmente isso é um diferencial grande, né? O pessoal Com certeza. não volta mais pra pista, né? É Não, isso. eu Algum completo recado uma aí, única Cadu? vez. Os pessoal mandando alô, Aninha Clark, César Góes, Cristiana Recípio. Vamos pra disputa 4. Já estamos Bora. chegando no nosso final. É. Forró e brega e lambada, tá tudo misturado aí, viu? Tá certo. Do jeito que você gosta, né? É. Disputa, brega, lambada, rocha. E Alda Em também. homenagem ao meu cunhado Adair Júnior. E aí, Zé Orlando ou Alipe Martins? Rapaz, eu vou no Pistoleiro do Amor. Rapaz, eu vou de... Ali que que é- Martins tem outra música. porque Alipe Martins é arretado demais. Mas Zé Orlando Zé Orlando tocava em Viçosa. Aqui em Maceió, Zé Orlando dominou. dominou. Zé Orlando nessa primeira batalha. Passa- Beto Barbosa ou Pablo. Rapaz, pra mim não tem nem o que Já pode passar. falar. Se eu nem voltar. Ixi, cara, você trouxe foda dois. aí. Difícil, mas Que eu gosto muito de Amado Batista, rapaz. Eu gosto muito de Amado Batista. comparar com o Reginaldo Rossi, não tem Não tem não, comparação. né? Como? É o rei. Feijoada do rei. É o rei. Desses 4 aí. Lambadão, Banda Estilos, Calypso, Bartol Galeno ou Zé? Rapaz, eu sou o Zezo. Eu gosto só pôr do Zezo. Eu Vou de Lambadão. Eu vou de Lambadão. Eu vou de Lambadão Lambadão também. se marcou uma Meu época. amigo, isso aí. Só pôr do Zezo. Vamos para as semis. E aí? Você já sabia que a gente ia escolher esse daí? Você bota na Pois semifinal? é, eu tava pensando nisso. Você já sabia. Ele programou na hora. Tá com o Matheus aí? Bateu. Rapaz, eu vou com o Beto Barbosa, viu? Eu quero ver tu tocar Beto Barbosa aí. É mesmo. 2 votos para Beto. O Beto Barbosa não vai ganhar, não. Só vai passar dessa semifinal aí. Zé Orlando aí. Peraí. Se você escolheu qual? Beto Barbosa e Orlando. Vou de Beto também. Eu vou dizer Orlando. Tá 2-2, né? 2-2. Vai desempatar o... Gente, isso aí não sabe. E aí, Matheus? Não conhece não. Vamos deixar. Pra alguém desempatar aqui. Veja aí se Gildo, fala da sua votação está aqui. atrasado. Vamos deixar em stand-by, aí passa e a gente vê. O Regi. Banda Estilos ou Reginaldo Rossi? Rapaz, eu vou no Reginaldo Rossi. Aí também não tem nem o que comparar, não. É. Então vamos para a final. Vai pro Reginaldo Ficou Rossi. nas pra dúvidas mim. desse dois, né? Quem é que ia ganhar aí? Eu não sabia. Reginaldo Rossi, José Orlando ou Beto Barbosa? Eu vou pra Reginaldo Rossi, viu? Você, Henrique. Reginaldo. Também. Então puxa um Reginaldo aí pra gente. Eita bexiga. Eu te amei, me entreguei do jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual ao seu jamais vai encontrar. Me amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentiras misturadas com os seus gemidos, e eu acreditava na sua palavra leviana, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama, e apesar de tudo eu sinto a sua falta
veio bem, viu? Essa daí. Pois é, pessoal, queria agradecer. Já estamos chegando aqui no nosso fim. Foi muito... Eu estou muito realizado hoje com esse nosso podcast, esse nosso segundo podcast ao vivo. Teve um bocado de atropelo aí, quase que a gente não conseguia fazer ao vivo. Liguei para Jaelson, ele disse, bicho, o meu YouTube não está conseguindo, posso fazer no TheCast? Ele, rapaz, fica à vontade, fale com o Matheus. Matheus de prontidão já ajudou a gente no que podia. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer aqui de coração Caca, de estar aqui presente, Breno, de ter aceitado, Henrique também, de ter aceitado aqui. Eu estou extremamente feliz, certo? Deixar mais uma vez aqui. E eu queria deixar a palavra com vocês para fazer as considerações finais. Agradecer aqui o convite, né? Dizer que é uma... Agora fugiu a palavra. Uma uma ideia, né? Uma proposta muito boa, que eu acho que tem muitos frutos para render aí para frente, Rodrigo. Já é sucesso, mas vai ser muito mais. E como eu disse antes, né? Estou aqui para colaborar, sempre que me chamar, no que eu puder, estarei à disposição. Obrigado. Assim, para mim, estou muito confortável aqui, né? Com pessoas que eu convivo e gosto demais, e um ambiente desse, tava nem prestando atenção nas câmeras, né? Tá aqui num bate-papo gostoso e com música, com forró, com um tema que eu gosto. Para mim foi maravilhoso, e ainda mais poder agregar também com o seu projeto. É sempre uma honra demais e uma felicidade imensa. Rapaz, como o Breno falou, isso aqui tomando uma cervejinha, ouvindo forró, falando de vaquejada. Tô me sentindo na varanda no caminhão. Não tem para que falar, não. E o problema quando fala de vaquejada é conseguir parar e obedecer o limite do tempo. Porque durante muitos anos eu ficava sendo cutucado para parar de falar de vaquejada, que quando puxava o tema eu empolga, né? Falava mesmo. Na sua casa você consegue falar? Na minha casa, a minha área lá é toda de foto de vaquejada, minha parte de churrasqueira, tudo. Quando você chega falando vaquejada perto de Juliano. Tá bom, né? Tá bom. Pois é, muito obrigado mais uma vez vocês. Obrigado para quem está assistindo, quem assistiu, quem vai assistir ainda, porque vai ficar disponível. Foi muito prazeroso fazer esse ao vivo. Vou fazer outros com certeza. Vou trazer várias pessoas interessantes e esse aqui foi muito especial porque são 3 pessoas especialíssimas para mim. Beleza? Vamos terminar aí com mais um forró? Vamos forró? Quer escolher? Deixa eu pensar. Pode ser Caso de Amor, acho que é do Cavalo de Pau. Cê sabe qual é? Quero saber o que sinto por você e onde vem tanto querer. Nem eu mesmo sei porquê explicar essa paixão. Não sei dizer onde tudo começou, esse caso de amor. Só sei que aconteceu. Quando estou em algum lugar, eu não posso ficar com você. E tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer. E fico esperando você me olhar, chamar pra fugir com você, pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Show de bola, valeu, obrigado Caatinga Rocks, RC Marcas e Patentes por estar sempre patrocinando